Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos pela vida, por este dia que estás nos concedendo, por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo trabalhe conosco, nos ajude a entendermos e vivermos na prática o que nós encontramos na Tua Palavra. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias, todos têm seus problemas, suas necessidades, Tu conheces cada um, conhece a fé, conhece o coração. Faça, Pai, a Tua vontade, realize milagres, curas, libertações. Nós temos recebido muitos pedidos, Tu conheces cada situação. Abençoe também o Clenivaldo, a Rejane, Regiane, Adrian, Bruno. Abençoe o Josimar Antônio, Santa Fréria, Ilma Casagrande, Ricardo Rodrigues, Nilda, Abádia Ferraz, Maria Angélica, Anita Moreira e família, Nancy Mota, Hilda Pereira. Pede especialmente por uma mãe e uma filha que tiveram os corpos queimados numa explosão de botijão de gás. Tenha misericórdia, Pai. Abençoe Melry Rodrigues, Nadir Garcia, especialmente pedindo que abençoe Brian, que ontem completou mais um ano de vida. E todos os pedidos que eles citam aqui, os nomes, Pai, as necessidades, Tu sabes, conhece cada um. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a cada um de vocês que participam conosco, estudando a Bíblia cada dia, todos vocês que nos escrevem, todos que clicam no dedinho em joinha, todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, e também agradecer a vocês que estão acompanhando aos sábados as respostas que nós trazemos no Hora Tranquila Responde. Se você ainda não assistiu aos sábados, assista lá também. Nós temos sentido a sua falta e esperamos que você participe também. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever para o canal Hora Tranquila, aí nos comentários, e aos sábados traremos a resposta. Nós continuaremos o nosso estudo no livro de Josué e tenho certeza que temos aprendido grandes lições nesses estudos que já fizemos até aqui. Essa semana nós iremos estudar o capítulo 7 de Josué e eu quero frisar aqui que este estudo vai ser muito importante para todos nós. Ele fala aqui do inimigo interno, o inimigo que nós temos dentro de nós. O maior inimigo de nós mesmos somos nós. Então nós precisamos nos desvencilhar do eu, do orgulho, nos desvencilhar daquilo que nós pensamos somente ter para nós, o egoísmo. Este é o maior inimigo que nós temos e nós temos que lutar contra esses desejos, porque isso já nascemos com a tendência pecaminosa. E aí, este inimigo, ele está presente na vida de cada um de nós. Não importa se a pessoa é cristã ou não, nascemos com essa tendência pecaminosa, tendência para as coisas erradas. E isso também existia entre o povo de Israel, que agora já estava na terra prometida. E esse pecado que nós vamos estudar aqui essa semana trouxe graves consequências, não só para a pessoa que cometeu esse pecado, mas para toda a nação. Então, irmãos, quando nós, como pai, como mãe, como membros de igreja, temos um pecado escondido dentro de nós, isso traz consequências não somente para a pessoa, para o pai, a mãe ou para o membro da igreja, traz consequência para a família, traz consequência para a igreja, consequência negativa. Aqui em Josué, melhor dizendo, em Jeremias, capítulo 17, verso 10, nós lemos: Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, verso 10. Aqui, Deus está sendo claro em dizer que Ele sonda o coração. Deus, Ele não olha o exterior, o que a pessoa está demonstrando para os outros que Ele faz. Deus olha o interior, o coração, e Ele prova os pensamentos. Então Deus, irmãos, Ele conhece cada detalhe da nossa vida, mesmo aquelas que não são reveladas, que estão dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso coração. Deus, Ele conhece. E então Ele dá a cada um, segundo os seus caminhos, as escolhas que fazem, segundo o fruto das suas ações. Israel, o povo de Israel, precisou de aprender a difícil lição de que o inimigo deles,
o inimigo mais perigoso que eles tinham, não estava fora do acampamento de Israel, mas eles tiveram que aprender que o maior inimigo estava dentro de sua própria base. Deus, irmãos, ele não pode agir em nosso favor se nós temos um pecado acariciado, um pecado que nós cometemos ali escondido, que pensamos que ninguém sabe, ninguém está vendo. E Deus então não pode estar abençoando essa pessoa se ela não se arrepende desse pecado, se não pede perdão a Deus e forças para abandonar esse pecado. É por isso que eu estou dizendo a cada um de vocês, desde quando começamos hoje o estudo, que esse estudo dessa semana vai ser muito importante, porque todos nós temos um problema conosco mesmo. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a situação da sua vida espiritual, o que você faz. Isso aí é você e Deus. Eu sei de mim, eu sei só de mim, nem da minha esposa, dos filhos, eu não sei. Eu sei de mim. Então eu tenho que me arrepender e clamar a Deus. Porque se não houver arrependimento, se não houver clamor, Deus não pode operar. O capítulo 7 de Josué é um capítulo assim, até certo ponto grande para ler todo aqui agora. Mas eu vou ler alguns versos com vocês do capítulo 7 e depois nós vamos trazer aqui algumas considerações. Vamos começar Josué capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Aqui já começa o verso 1 dizendo qual era o pecado e quem havia cometido esse pecado. Mas nós vamos, no decorrer do capítulo, ver como foi que chegaram até essa pessoa, Acã, que ele havia roubado e pego para ele algumas coisas dos despojos que eles haviam conquistado a terra, mas que era ordenança do Senhor que ninguém pegasse nada. Mas como eu disse para vocês, o pecado está dentro de nós, é o nosso inimigo. A cobiça de Acã falou mais alto do que a ordem do Senhor. Aqui a partir do verso 2 diz assim: Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: Não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Vejam, aqui eles já estavam subestimando o inimigo. Às vezes nós também subestimamos Satanás. Algumas tentações que nos vêm, nós pensamos assim: não, mas isso aí não é problema para mim não, eu consigo suportar essa provação, essa tentação. Não vamos subestimar o inimigo. O povo de Israel aqui subestimaram os habitantes de Ai. Disseram que era uma cidade pequena e que não precisava mandar todo o exército, apenas 2 ou 3 mil homens. No verso 4 diz: Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Então, vemos aqui já o povo, que subestimou Ai, aquela pequena cidade. Eles tiveram que sair correndo, fugindo dos habitantes de Ai, e 36 soldados foram mortos. Verso 6, Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: Ó soberano Senhor, por que nos fizestes atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? O povo de Israel se esqueceu de que era Deus quem dava a vitória.
Mas para que Deus pudesse lutar pelo povo de Israel e dar a vitória, eles precisavam obedecer, fazer a vontade de Deus. Assim também é conosco, irmãos. Se nós quisermos ser vitoriosos em todos os aspectos da nossa vida, não somente na vida espiritual, na vida material, no relacionamento conjugal, na educação dos filhos, se nós quisermos ser vitoriosos, nós temos que fazer aquilo que Deus nos pede, obedecer ao Senhor. Mas o povo de Israel subestimou os inimigos, estavam com um pecado dentro do acampamento que não havia sido confessado e Deus não podia dar a vitória a eles. Por isso Deus permitiu que eles fossem derrotados pelos habitantes de Ai. E então, aqui no verso 9, nós vemos Josué fazendo uma pergunta a Deus. Josué não perguntou o que seria dele, de Josué, não perguntou agora o que seria do povo de Israel, mas ele perguntou: o que será da honra do teu grande nome? Vejam, Josué se preocupou com Deus. O nome de Deus, a honra dele, a vitória que ele sempre dava ao povo de Israel. A preocupação de Josué não foi com ele e nem com o povo de Israel. Então, irmãos, nós quando desonramos, quando nós cometemos pecado ou quando nós vivemos uma vida em desacordo com a vontade de Deus, nós estamos desonrando o nome de Deus. É o nome de Deus que fica em jogo. Agora, o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora, Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Deus então, Josué estava aqui choroso, reclamando o que seria agora do nome de Deus. Deus fala com Josué: Josué, levanta porque o povo pecou. Por isso que vocês foram derrotados. Existe um pecado dentro da congregação, dentro do arraial de Israel, tem um pecado. Eu disse para não pegarem despojos, mas alguém pecou. Vejam, é isso que eu disse para vocês logo no começo. O pecado que um pai de família comete, ou a mãe, ou um irmão da igreja, não traz consequência somente para a pessoa, traz consequência para todos. Então, irmãos, nós temos que pensar: qual é o problema que nós estamos evitando confessar a Deus como fez Acã? Hoje nós não vamos poder continuar, que o tempo termina, mas amanhã nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso e vamos ver aqui como foi que chegaram até Acã. Acã teve a oportunidade de se arrepender antes que o pecado fosse descoberto ali com ele. Então, irmãos, hoje nós temos a oportunidade de confessar a Deus o nosso pecado. Você não precisa chegar e falar para ninguém, quem sabe a pessoa mais próxima de você ou a igreja, dizer assim: olha, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Confesse a Deus, fale com Deus. Se é um pecado que está dentro de você, que é um inimigo interno, que está na sua mente ou no seu coração, e que você continua vivendo esse pecado, é hora de se arrepender. Não postergue, não adie esse arrependimento. Por quê? Porque poderá ser tarde, poderá acontecer o mesmo que aconteceu com Acã e toda a sua família. Irmãos, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que quer nos salvar. Deus, Ele não quer que nós pereçamos no pecado. Então, essa semana, leia aqui o capítulo 7 todo e nós vamos comentar cada dia o que foi que aconteceu e por quê e como é que nós poderemos nos livrar das consequências do pecado que habita em nós. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo dessa semana. Desejamos a todos vocês que o Espírito Santo esteja presente na mente, no coração, ajudando a tomar decisões ao lado do que é correto, ao lado do que Deus requer, e que possamos confessar os nossos pecados e ter um dia abençoado.